mente instalada no DNA dos seus condicionamentos. E você entra achando que está fazendo a vontade de Deus. E um crente dessas mesmas linhas de natureza escatológica, que cultua o Estado de Israel de 1948 para cá, porque antes disso, durante quase 2000 anos, com a ausência de Israel na terra da Palestina, sem Estado, sem lugar para estar, acabou essa escatologia que fazia de Israel o relógio de Deus. Foi de 48 para cá que isso virou uma coisa universal. Antes disso, você tinha Ellen White, algumas figuras das testemunhas de Jeová, com essa escatologia, mas não tinha se universalizado como aconteceu de 1948 para cá. Mas é uma escatologização fetichista. Jesus só volta se o Estado de Israel existir. Condiciona a volta de Jesus a um estado de coisas. E que tem a ver com um estado mesmo, para as coisas e de coisas, o que é totalmente uma concreção fetichista, idolátrica, que não deveria caber em mais ninguém, em nenhum de nós. Depois que Jesus respondeu àquela mulher de Samaria, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando ela lhe perguntou: Senhor, onde é o lugar do sagrado, onde se deve adorar, onde é o lugar? Porque na cabeça de todo mundo, Deus tem um lugar, Deus tem o sacro, Deus habita o sagrado. O sagrado está imantado por Deus. O reino de Deus, portanto, circunscreve uma determinada manifestação do sagrado, porque a alma pagã precisa de concreções, de pedras, de materializações, para sentir um conforto, porque não basta amar e adorar a Deus em espírito e em verdade, sem lugarização divina, porque Deus habita o coração e o coração não é um lugar. O coração humano é onde Deus colocou a eternidade não se lugariza. É um estado que transcende a qualquer materialização, é uma dimensão de natureza eterna que me habita. Aí é o lugar do santuário de Deus em mim, porque os céus dos céus não o podem conter, mas ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. Deixa eu repetir outra vez, incansavelmente. E aí, se você pega qualquer outro grupo, para, por exemplo, certos protestantes, uma visita a Wittenberg, na Alemanha, é uma visita sacra ao berço do protestantismo, às 95 teses de Lutero. Um católico quer visitar o reino de Deus no Vaticano. Se ele beijar a mão do Papa, foi como beijar a mão de Deus. Porque a sacralização é a idolatria vestida com outros nomes, com outras caras mais amenas, é mais mild, mas não deixa de ser a idolatria vigente, latente, presente, dissimulada na gente. E a multiplicação desses exemplos é infinita. Se eu deixar o ambiente das 3 religiões monoteístas e enveredar pelos outros âmbitos, aí, meu Deus, isso não tem fim, porque o mundo vive do culto aos elementos palpáveis, sacralizáveis, como as montanhas santas. É o Monte Sinai. O cara chega no sopé do Monte Sinai, no deserto do Sinai, e quer subir. Idosos, cardíacos, quase morrendo,
querem subir o Monte Sinai, e nem o Monte Sinai, aquele monte que está lá, é. O Monte Sinai está na Arábia e não está disponível para visitações. Já tem alguns anos que a arqueologia sabe disso. Mas aquilo ali foi uma eleição feita de maneira despótica pela mãe de Constantino, Helena, porque já tinha um monte de monges do segundo século e do terceiro século cristãos indo para aquele lugar no deserto do Sinai para se dedicar à meditação, como monges, ermitões, afastados do mundo, essa coisa toda. Então já era um lugar que era tratado como sacro e ela sacralizou. Como tem um monte lindo, um dos mais bonitos, 2.300 metros de altitude, lindo, 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 com pedras multicoloridas, é um lugar maravilhoso para se subir para quem tem saúde. Do contrário, é só sacrifício, sacro ofício. Você chega morto e alguns nem aguentam. Eu já subi várias vezes para ver o nascer do sol. E sempre dizendo às pessoas, olha, nós vamos subir para ver o nascer do sol. É só isso. Moisés não recebeu lei nenhuma e nem coisa alguma. E mesmo que tivesse sido aqui, não valeria o sacrifício. Porque a gente não vive de tábuas de pedra, a gente vive do mandamento do amor inscrito no nosso coração pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Jesus. A partir dessa inscrição, dessa inscritura no coração do ser, é que a gente vive. É isso que define o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa atitude, a mente de Cristo em nós. Agora, vai propor essa troca para as pessoas, mesmo para as mais bonitinhas e mais lindas de todas elas. Elas até te ouvem com um sorriso respeitoso, carinhoso, mas na prática, todo mundo tem lá o seu cálice sagrado, tem o seu santo grau, tem a sua coisa. Tem até um lugar na cama onde eles se ajoelham, dizendo, toda vez que eu me ajoelhei aqui e orei, Deus me ouviu. Bonitinho e pagãozinho, do mesmo jeito. Como tem aqueles caras supersticiosos, que toda vez que saem para fazer um negócio decisivo, vestem sempre a mesma camisa. Mandam lavar, passar e vestem, porque toda vez que eu vesti essa camisa, as coisas deram certo para mim. Eu consagrei a Deus um dia e continua consagrada. O que é isso senão uma prática idolátrica dissimulada? Você vê, por exemplo, aí alguns tomam como exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando se diz que até os aventais, lenços e objetos de uso pessoal de Paulo eram levados aos doentes, aos possessos e endemoninhados pelos parentes que iam ouvir Paulo pregar e pediam coisas e tentavam levar coisas, ou pediam para Paulo orar sobre objetos, para eles levarem para os doentes, os enfermos, os possessos, para que eles ficassem livres. E aí usam isso como argumentação da sacralização, ou quem tem uma outra linguagem de natureza energética superior, dizem para a energização da energia de Paulo naquele objeto, para o objeto carregar o poder energético. O que não deixa de ser uma mediação profundamente diminuta e pagã. Não deixa de ser uma superstição de um outro nível. De modo que o reino de Deus habita crucifixos. Não, esse crucifixo, quando eu estou com ele, eu sei que Deus me empodera.